O Senhor estava falando comigo ontem e ele estava falando comigo a respeito do Evangelho e de que a mensagem do Evangelho ela é separada desse assunto do dinheiro, porque o Evangelho ele não tem nada a ver com o dinheiro. O Evangelho ele é arrependimento e remissão de pecados, quer dizer, arrependimento e perdão dos pecados. E aí o Senhor me trouxe à memória algo que eu ouvi falar muito tempo atrás, mas era uma conversa que dizia que um dos maiores ou o maior assunto da Bíblia era finanças e era dinheiro. E aí o Senhor ele veio e ele começou a falar comigo. Hoje em dia existem estudos onde eles apontam trechos da Bíblia, eles falam que na Bíblia um dos maiores assuntos que se fala é de finanças. Tem gente que fala até que se fala mais de finanças na Bíblia do que do céu. Então eu já ouvi essa conversa há um bom tempo atrás. Ontem eu estava em oração e o Senhor ele veio, ele falou comigo, ele me trouxe na mente isso. E aí o Senhor ele me deu um versículo, que ele é o versículo de Lucas, capítulo 6 versículo 45. Aquele versículo que fala: "O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do que há no seu coração disso fala a boca." Então, a verdade é que o assunto da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus é o assunto das Escrituras. As Escrituras foram escritas para testificar dele, para falar dele. E as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que as Escrituras vieram do coração de Deus. Quando esses homens dizem que o maior assunto da Bíblia é finanças, é dinheiro, na realidade eles estão querendo dizer que o coração de Deus está cheio de dinheiro. Porque eles estão querendo dizer que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre Jesus Cristo. Então eles estão querendo dizer que o coração de Deus está cheio de dinheiro. É isso que eles estão querendo dizer. Isso tem um nome, isso se chama blasfêmia. Então Deus ele estava falando isso comigo. Ele me deu outro versículo aqui, que está em Mateus 6, versículo 24. Eu vou ler aqui o 19, que fala assim: "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." E aí o Senhor, eu vou pular esse versículo 22 e esse versículo 23, mas o Senhor fala aqui no versículo 24: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon." Ou então, não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou então, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então a gente vê muito bem que lá em Gênesis capítulo 1, quando o Senhor foi criar céus e terra, a primeira coisa que ele disse era: "Haja luz", e houve luz. E quando houve luz, Deus separou a luz das trevas. E ele viu a luz, e ele viu que a luz era boa, e ele disse que a luz seria boa. Isso quer dizer que a luz seria santa. Quer dizer que quando Deus disse haja luz, ele separou luz e trevas. Do mesmo jeito, o evangelho hoje em dia tem que ser separado do dinheiro. Do mesmo jeito. Aqui Jesus de novo estava falando: você não pode servir a Deus e às riquezas. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não pode servir a Deus e ao mundo. Quer dizer que novamente aqui o Senhor estava fazendo o quê? Separação, através da sua palavra, que é luz. Isso é um tremendo de um absurdo, porque se alguém fala de futebol o tempo todo, você sabe que o coração dessa pessoa está cheio de futebol. Se fala de briga, você sabe que o coração dessa pessoa está cheio de violência. Se fala de amargura, você sabe que o coração dessa pessoa está cheio de amargura. Então, se alguém fala muito de dinheiro, você sabe que o coração dessa pessoa está ansioso, preocupado e amando o dinheiro. Então, quando chega alguém e fala isso, o maior assunto da Bíblia é finanças, e a Bíblia ela é um livro inspirado por Deus, ele está querendo dizer que o Deus da Bíblia, o que tem no coração dele é dinheiro. Então, na realidade, esse ensino ele é uma grande de uma blasfêmia. Depois o Senhor ele me deu um outro versículo, que está no Evangelho de João, o capítulo 5. Aqui o Senhor Jesus ele está falando de muitas coisas.
mas ele fala do testemunho que João Batista trouxe, ele fala do testemunho do próprio Pai acerca de quem é Jesus, e ele fala do testemunho das Escrituras. Então ele fala que João Batista foi um que testificou. Depois ele fala que o próprio Pai testificava dele, de Jesus. Depois ele vem e ele fala, as próprias Escrituras também testificam de mim. E ele vem e fala, Moisés também testificava de mim. Quando ele escreveu falando de mim. Porém, tudo foi escrito em forma de parábolas, para que apenas aqueles que recebessem o entendimento do Espírito Santo pudessem entender. Para esses não há confusão. Agora, para quem está lendo pela sua própria carne, eles estão fazendo confusão. Mas olha aqui, João 5, versículo 36, Jesus falando, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Aí olha o que fala aqui no versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Quer dizer, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, do que as Escrituras testificam? As Escrituras testificam de Jesus. As Escrituras falam de Jesus. E aí, a hora que Jesus se manifesta, esses fariseus aqui, eles não queriam vir ao Senhor Jesus para terem vida. Por quê? Porque o amor que estava no coração deles, eles tinham um amor no coração deles, mas era o amor do mundo, não era o amor do Pai. Por isso que eles quiseram crucificar ao Senhor Jesus. Então você vê muito bem que quando alguém abre a Bíblia e começa a enxergar só dinheiro dentro da Bíblia, finanças como se fosse o maior assunto, você começa a ver logo que os olhos dessa pessoa estão postos aonde? Os olhos dessa pessoa estão postos no mundo, estão postos na terra. E aí a gente volta para o que o Senhor Jesus falou. Se um cego guiar o outro cego, então ambos cairão no abismo. Então eu quero dizer que quem vai na conversa desses guias cegos, ele está sendo guiado por esses homens para um abismo. E a Bíblia diz, um abismo vai chamar outro abismo. E a situação vai ficando cada vez pior. Aqui está muito claro, eu poderia ler diversos textos para falar disso, mas Jesus disse, as Escrituras de mim testificam. Quer dizer, elas falam dele. Elas foram escritas para ele, para falar dele, para proclamar a palavra de Deus, a luz de Deus, um evangelho de arrependimento e de perdão de pecados, que é totalmente separado do dinheiro. É um evangelho em que, como por exemplo está escrito aqui no Isaías 55, no Antigo Testamento, um evangelho que diz assim, ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança eterna, dando-vos as firmes bênçãos de Davi. Quer dizer, as firmes bênçãos de Cristo. Então aqui está dizendo muito claramente, vá ao Senhor sem dinheiro. É aqui, vinde a mim, inclinai os ouvidos e vinde a mim. O Senhor, ele falou, ele pregou esse mesmo evangelho em Mateus, quando ele disse, aqui no capítulo, eu vou até abrir para me poder ler, ele disse isso aqui no capítulo 11, versículo 25 de Mateus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai,
porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí a mesma coisa que Isaías profetizou aqui, o Senhor Jesus estava testificando e dizendo: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e apreendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui o Senhor Jesus ele estava se colocando como o mestre e o pastor das almas, o cabeça do corpo da igreja. Ele estava se colocando como aquele que pode guiar a gente para o descanso de almas. Como? Sem dinheiro, sem preço. Por quê? Porque quem foi que pagou alguma coisa para o Senhor Jesus ele descer dos céus? Quem foi que pagou alguma coisa para o Senhor Jesus, o Verbo de Deus, se tornar carne, viver uma vida aqui nessa terra, ser rejeitado por todos, ser crucificado, ressuscitar ao terceiro dia e perdoar os nossos pecados? Quem foi que pagou alguma coisa a Deus para ele fazer isso? Ninguém. Então está muito claro que não existe forma de você adquirir bênção de Deus por dinheiro, por oferta, por coisa nenhuma. Pelo contrário, foi Deus quem ofereceu para nós o seu próprio Filho, como sacrifício, preço de sangue, um alto e bom preço, o mais alto de todos os preços, pela redenção, pela remissão e pelo perdão dos pecados de toda a humanidade. Então é blasfêmia quando alguém diz que o maior assunto da Bíblia é finanças, quando a Bíblia só fala de Jesus. Quando a Bíblia fala de Cristo. Quando a Bíblia fala da salvação, da remissão dos pecados e da glória eterna de Deus. Então isso é blasfêmia, isso é doutrina de demônios, isso é apostasia da fé, isso é mentira, é engano. Aqui no Salmo 49, de novo, olha o que fala aqui. Salmo 49, versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o preço do resgate dele, pois a redenção de uma alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Então aqui está dizendo para nós muito claramente: ninguém pode pagar o preço dos pecados de uma vida, a não ser Jesus Cristo. Só Ele e só Deus é quem tem poder e autoridade e capacidade para poder perdoar pecados. Jesus é o único que tem autoridade para perdoar pecados. E Ele perdoa isso de graça, porque Ele derramou o sangue dele de graça. E mesmo quando Ele estava ceando com os discípulos, Ele pegou o pão e Ele levantou aos céus e Ele deu graças a Deus. E então Ele distribuiu aquele pão para os discípulos, de graça. Ali não fala que na ceia o Senhor vendeu o pão para os discípulos, nem que Ele vendeu o cálice. Ali fala que Ele deu de graça. E quando Ele orientou os discípulos a irem pregar, Ele disse: de graça vocês receberam, de graça também vocês vão dar. Porque esse evangelho ele é um evangelho da graça de Deus. E se Deus não tem capacidade de sustentar este evangelho, então nós não devemos servi-lo, porque ele não é Deus. Mas quando Jesus mandou eles irem pregar de graça, e mandou eles não levarem naquela ocasião nem bolsa, nem alforje, eles voltaram e o Senhor perguntou para eles: faltou alguma coisa para vocês? Faltou? E eles falaram: não, Senhor, não faltou nada. Quer dizer que para eles serem sustentados, eles não precisariam cobrar nada de ninguém, porque o próprio Deus era quem iria sustentar eles, para que eles pudessem levar a cabo a pregação do Evangelho. Para que eles pudessem levar o Evangelho, que nada mais é do que evangelizar Cristo, evangelizar a luz, de graça. Porque se o Evangelho ele é cobrado para pregar, então ele já não é mais Evangelho, porque o Evangelho é de graça. Então, quando o Evangelho é cobrado para pregar, ele já é um Evangelho mentiroso, adulterado, fermentado. Então, por mais que as palavras possam parecer bonitas e ter aparência de piedade, mas elas negam completamente o efeito da verdade. A mesma coisa que o apóstolo Paulo ele escreveu aqui em 1 Timóteo,
no capítulo 6, quando ele estava instruindo Timóteo, que era um filho na fé do apóstolo Paulo, um dos únicos em que Paulo confiava naquela época, de que cuidava das coisas de Deus realmente, porque o Paulo dizia, muitos preferem cuidar mais do que é seu próprio do que daquilo que é de Cristo. Mas o apóstolo Paulo falou para o Timóteo, aqui no capítulo 6, 1 Timóteo 6, ele vem e ele fala, se alguém ensina alguma outra doutrina, outro evangelho, né? E se não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, então quem está ensinando outro evangelho é o quê? É soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de lucro. Aí o Paulo dá recomendação para o Timóteo. Esses que acham que a piedade, que o evangelho, que Cristo é causa de lucro. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 5 para o Timóteo. Aparta-te dos tais. Aparta-te deles. Saia fora deles. E aí o Paulo vem e fala, mas é grande o ganho da piedade com o contentamento. Está dizendo que se alguém prega outra doutrina, outro evangelho, outra palavra, se alguém diz que o maior assunto da Bíblia é finanças e não é Jesus, está falando aqui, sai fora dele. Saia dele. Por quê? Porque dessas pessoas que são soberbas, que não sabem nada, que deliram acerca de questões, contendas palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, desses homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que acham que por você servir a Deus você vai ganhar algum lucro nessa terra, você tem que sair fora deles, apartar-se deles. É isso que Paulo está falando para o Timóteo. Saia fora deles. Paulo não estava falando ore por eles. Paulo estava falando sai fora deles. E aí aqui no versículo 6 diz assim, grande é o lucro da piedade, porém com a alegria, com o contentamento. O que a gente ganha com o evangelho é alegria. E aí ele vem e continua falando, porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aí olha o que ele vem e o que ele fala. Aonde que leva esse evangelho da ganância? Ele fala, mas os que querem ser ricos, os que querem ficar prósperos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, que são as vontades exageradas da carne, caem em tentação e em laços que querem ficar ricos, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Por quê? Por quê? Porque o amor do dinheiro é raiz, o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aí olha o que Paulo vem e fala para ele. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E aí ele vem e fala, mando-te isto diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus. Em outras palavras, o que o Paulo estava falando para o Timóteo, Timóteo, ajunta um tesouro no céu, não na terra. Vida eterna. É por isso que hoje em dia, quando a gente lê lá João 10, e lá o Senhor Jesus, ele diz, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele veio, se não para isso, para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. É por isso que hoje em dia, quando a gente lê esse versículo, por causa dessas doutrinas malignas de amor ao dinheiro dentro da igreja,
É por isso que quando a gente lê sobre Jesus falando, eu vim para vocês terem vida e vida abundante, a gente tem que explicar isso até mesmo dentro da igreja, até mesmo para os cristãos a gente tem que explicar isso, que vida abundante é vida eterna. Vida abundante é a vida do Espírito de Deus em nós. Vida abundante é a nova vida do novo coração que Deus nos dá quando Ele perdoa nossos pecados. Isso é vida abundante. Vida abundante é o que o ladrão recebeu de Cristo lá na cruz do Calvário. Quando ele se arrependeu dos seus pecados e ele chegou ao Senhor, ele apenas pediu, Senhor, salva-me. E o Senhor o salvou. E ele não pagou nada para ser salvo. O Senhor o salvou. E o Senhor não pediu para ele nada em troca. O Senhor simplesmente perdoou o pecado dele porque ele simplesmente pediu. Ele pediu perdão. E Jesus estava ali com autoridade, com capacidade, com poder para poder perdoar os pecados até mesmo ali na cruz. Quando ele estava derramando o seu sangue. Então aqui para nós está dizendo muito claro. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Então quem é que veio para roubar, matar e destruir? O diabo. Quem é que está pregando dentro das igrejas para as pessoas quererem ficar ricas, prosperadas? O diabo. Por quê? Porque esse é o trabalho dele. E quem é que está pregando sobre arrependimento, perdão de pecados, vida eterna de graça, santificação, preparação para se encontrar com o Senhor nos ares? Esse é o Espírito Santo. Quem é que está misturando essas duas mensagens? De novo, o diabo. Tentando se passar por Deus. Tentando tomar o lugar de Deus. Inclusive dentro das igrejas e dentro dos púlpitos. Porque é isso que acontece aqui em Mateus, capítulo 4. Quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui em Mateus capítulo 4, no versículo 8, está escrito uma das tentações que o diabo fez com o Senhor Jesus. Está escrito assim aqui, novamente o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou ao Senhor Jesus todos os reinos deste mundo e a glória deles. Quer dizer que o inimigo levou o Senhor Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos deste mundo e a sua riqueza e a sua prosperidade. Ele mostrou toda a prosperidade do homem, toda a riqueza do homem, o dinheiro dessa terra, os prazeres dessa terra. Ele mostrou o mundo para Jesus, com todos os seus atrativos. Então o diabo disse ao Senhor Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então aqui está mostrando para nós exatamente o que hoje em dia é pregado na maioria dos púlpitos das igrejas do Brasil. Os reinos deste mundo e a glória deles. Então quem é que está pregando nas igrejas do Brasil, na maioria delas? O mesmo que tentou Jesus no deserto. O mesmo. O outro Espírito. Outro Evangelho. Outro Jesus. Falando que essas escrituras aqui, o maior assunto delas é dinheiro, finanças. Falando então que a boca do Senhor, abrindo para falar alguma coisa, ela não diz mais haja luz, ela diz haja dinheiro. É isso que essa doutrina maligna está querendo fazer. E quando alguém aceita esse tipo de coisa, então é a hora de voltar ao Senhor, é a hora de ir ao Senhor, é a hora de se arrepender. O Senhor Jesus aqui, ele não ficou conversando com o diabo, ele simplesmente disse, vai-te, sai. Isso é a forma como nós devemos responder a este tipo de pregação. É essa forma como nós devemos responder a este tipo de evangelho. Apartar-se. Apartar-se desses pregadores, apartar-se dessas igrejas, apartar-se desses irmãos e ir buscar a face do Senhor, pelo bem da nossa própria alma. Porque as pessoas hoje em dia não fazem ideia do quanto que é mortal a teologia da prosperidade. O quanto que ela é mortal. Essa falsa doutrina que faz as pessoas ficarem preocupadas somente com emprego, com comida, com bebida, com roupa, com casamento, com família.
mas que nunca faz elas se preocuparem com a eternidade das suas almas. Nunca faz elas se preocuparem com o seu pecado, com a purificação das suas vestes, com a adoração ao Senhor, com amar ao Senhor, com viver uma vida santa nessa terra, com conhecer qual que é a vontade de Deus. Essa doutrina que faz com que as pessoas vão para as igrejas, amontoem as igrejas como mortos-vivos, ouvindo sermões mortos de pastores mortos, igrejas mortas, que essas pessoas entram e saem do mesmo jeito que elas entraram, elas não mudam nunca, porque elas estão indo lá buscar um Deus que é um Deus que vai agradar elas, que é um Deus que vai servir elas, que é um Deus que vai melhorar a vida delas, que é um Deus que vai fazer na vida delas o que elas querem. Elas não vão lá, e lá elas não encontram sermões que dizem para elas que Deus ele precisa mudar o coração delas, para elas tirarem o coração dessa terra e colocarem o coração nos céus. Tudo gira em torno do quanto que Deus pode abençoar as pessoas, abençoar todas as áreas da sua vida, e Deus vai prosperar teu casamento, e Deus vai prosperar tua família, e Deus vai prosperar teu isso, teu aquilo outro. Enquanto isso, as almas das pessoas estão definhando. Elas estão preocupadas com as coisas dessa terra e se esqueceram de se preocupar com o que é do céu, como está escrito em Provérbios. O caminho de todo aquele que é sábio é para o alto, para que se desvie do inferno que está para baixo. E as pessoas e as pregações hoje em dia só apontam para baixo. Só apontam para baixo. Só apontam para baixo. E as pessoas vão na igreja para orar por casamento, para orar por família, para orar por saúde, para orar por emprego, para orar por todas essas coisas que todo mundo busca essas coisas. E Jesus disse, não fiquem ansiosos por coisa alguma, não fiquem ansiosos por essas coisas, mas busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mateus 13, Hebreus 13, fala de novo algo que é muito importante de se falar a respeito desse mesmo assunto. Hebreus 13, versículo 5 diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, o Senhor é meu pastor, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então aqui está dizendo muito claro, seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que vocês têm. Quer dizer, aprendendo a ser feliz com aquilo que você tem, seja muito, seja pouco, porque o Senhor é quem está cuidando de você. Então, aprenda a ser feliz, porque aquele que não está contente com o que ele tem, aqui, segundo esse texto de Hebreus, ele é avarento. Quer dizer que hoje em dia, quando as pessoas fazem campanha de prosperidade, campanha de enriquecimento, campanha do isso, campanha do aquilo, elas deveriam começar a fazer campanhas de fique contente com o que você tem. E vá buscar o reino de Deus e a sua justiça e deixe Deus cuidar de você. Como está escrito aqui no Salmo 23, que é um salmo que as pessoas, até nesse salmo hoje em dia, as pessoas estão pregando prosperidade em cima desse salmo hoje em dia. Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que está querendo dizer aqui nesse salmo? Está querendo dizer, é um sinônimo com o que o Senhor falou para Paulo. Quando ele tinha o espinho na carne, o Senhor falou, não vou tirar o espinho da sua carne. A tua graça me basta. O Senhor falou para Paulo, a minha graça, Paulo, te basta. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa, é na tua fraqueza. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, significa que se eu tenho a direção do Senhor na minha vida, eu não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. O Senhor me basta, a graça dele me é suficiente. É isso que esse texto aqui está querendo dizer. O Senhor é a alegria da minha alma. O Senhor é o meu deleite, o Senhor é o meu contentamento, o Senhor é a minha riqueza, o Senhor é o meu tesouro, o Senhor é o meu tudo, o Senhor é a minha vida, eu não preciso de mais nada. Isso é uma oração, é um salmo de alguém que está transbordando no Espírito Santo de Deus, completo, preenchido, satisfeito por ter conhecido e encontrado ao Senhor. O Senhor é meu pastor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o que está escrito no próprio texto que eu acabei de citar aqui, João 10. O texto aqui de João 10, ele diz exatamente isso. Ele fala, João capítulo 10, ele fala, eu sou o bom pastor,
e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí eu vou pular aqui para o versículo 14. Eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. E este mandamento eu recebi do meu Pai. Então aqui está dizendo exatamente que eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Eu pertenço a elas e elas me pertencem. Eu sou o pastor delas, elas são as minhas ovelhas. Cantares de Salomão, eu sou do meu amado e ele é meu. E aqui está falando, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Aqui está querendo dizer para nós o quê? O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor e nada mais me faz falta. Quer dizer que o prazer de a ovelha estar seguindo ao pastor, Jesus, quer dizer, o prazer de estar andando com o Senhor, andando com Deus, o prazer de andar com Deus faz com que a gente não sinta falta de coisa alguma nessa terra. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele estava sendo tentado no deserto e ele estava cheio do Espírito Santo, por isso que para ele foi tão fácil olhar para os reinos e glórias daquele mundo, mesmo já com fome, e dizer não. Por quê? Porque ele estava completo e satisfeito na pessoa do seu Pai, do Pai Celestial. Então, quando ele olhou aqueles reinos e aquelas glórias daquele mundo, aquilo nunca iria satisfazer ele. Então, quando uma pessoa é cheia pelo Espírito Santo, jamais teologia da prosperidade vai encher o coração dela. Jamais promessas de vitória, bênção, conquista, prosperidade terrena, jamais isso daí vai poder encher o coração dela. Porque só tem uma coisa que enche, só tem uma coisa que sacia, só tem uma coisa que mata a fome: Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Mas nada preenche, nada vai poder satisfazer essa pessoa. Como o Senhor mesmo disse, eu sou o pão da vida. Quem comer não vai ter fome. Ele disse que ele daria uma água, que quem bebesse jamais teria sede. Ele disse, eu sou a luz do mundo, e quem andar após mim jamais andará em trevas. Então a gente vê muito bem como que, se o Senhor não bastar para uma pessoa, ela vai começar a pregar blasfêmias, e ela vai começar a pregar enganos. E ela vai dizer que o maior assunto da Bíblia é finanças, quando o maior assunto da Bíblia é Jesus Cristo. E ela vai começar a dizer, então, que se a boca fala do que o coração está cheio, não quer dizer que Deus está falando de dinheiro. Então, se Deus está falando de dinheiro, o coração dele está cheio de dinheiro. E aí a gente já sabe muito bem que este não é Deus. Este não é o Senhor. Eu quero ler aqui, para encerrar, Ezequiel 34. Na realidade, Ezequiel 34, o Ezequiel 33 também fala muito mais. Ezequiel 34 disse, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, quer dizer, não cuidais, não alimentais. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer. A perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová,
que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão, e as tirarei dos povos, e as farei vir de diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar, descansar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno, entre carneiros e entre bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Visto como com o lado e com os ombros dá empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Aqui ele continua falando. Farei com elas um concerto de paz. Acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. Eu quero ligar isso daqui com o Isaías 35, que fala sobre o caminho de santidade. Vou ler do versículo 3, fala assim: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos ali não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá contra ele, nem se achará nele, mas os remidos do Senhor andarão por ele. Aqui está falando justamente isso, de o Senhor tirar as ovelhas dele e levá-las para um caminho santo, aonde ele repreende todas as bestas da terra. Eu vou ler mais um versículo que está em Jeremias 10, 20 e 21.
A minha tenda, o Senhor protestando, está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Meus filhos foram-se de mim, e não existem as ovelhas espalhadas, né? Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Ele coloca aqui o porquê. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. Qual que é a prosperidade de um pastor? A prosperidade de um pastor não é isso que está escrito aqui em Ezequiel 34. A prosperidade de um pastor, na vida real, ela seria o quê? As suas ovelhas. As suas ovelhas seriam a sua riqueza. E ali fala que esses pastores, em Ezequiel 34, eles estavam mais preocupados consigo mesmo do que com as ovelhas. Então, eles exploravam as ovelhas para que eles pudessem cuidar da sua própria vida. Sendo que deveria ser o contrário. Eles deveriam perder a própria vida para poder cuidar das ovelhas. Porque as ovelhas dele deveriam ser o quê? A riqueza dele. Então aqui quando fala que os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor e por isso não prosperaram, esse prosperar aqui não tem nada a ver com enriquecer de dinheiro. Esse prosperar aqui tem a ver com a prosperidade do rebanho, quer dizer, o rebanho deles estava perdido. O rebanho desses pastores que tinha que dar certo não estava dando certo. Por quê? Porque eles mesmos não estavam buscando ao Senhor. Então quer dizer que estava colocando uma responsabilidade sobre as ovelhas na vida dos pastores. Eles se embruteceram, eles se tornaram brutos. Por isso que as ovelhas estavam do jeito que estavam. Perdidas, desgarradas, quebradas, famintas, sedentas. Cheias de sujeira, cheias de lama. Espalhadas por aí. Então aqui o Senhor estava dando uma responsabilidade muito clara. E ele estava falando, olha, já que os pastores não estão fazendo isso, então tudo bem, eu mesmo vou lá e vou fazer. E é aí onde a gente lê lá no Evangelho de João, capítulo 1, e o verbo se fez carne, quer dizer, Jesus veio. Jesus veio nessa terra para ser nosso pastor. Jesus veio nessa terra para ser nosso salvador. Jesus veio nessa terra para ser o cabeça do corpo da igreja. Jesus veio nessa terra para ser o perdão dos nossos pecados, para ser o pão da vida para nós, para ser a luz do mundo para nós. Ele veio aqui para ser a água que mata a nossa sede, ele veio aqui para ser o nosso tudo, para que a gente voltasse para ele e ele nos entregasse ao Pai. Para isso que o Senhor Jesus Cristo ele veio. E a gente vê muito bem que o rebanho do Senhor Jesus, as ovelhas do Senhor Jesus, que de verdade estão sendo pastoreadas pelo Senhor Jesus, até mesmo os pastores que estão sendo pastoreados pelo Senhor Jesus, eles estão sendo muito bem cuidados. Eles estão sendo corrigidos, eles estão sendo consolados, eles estão sendo repreendidos, eles estão sendo transformados, eles estão andando de glória em glória, eles estão buscando o céu e não a terra. Agora, os que não estão sendo cuidados por Jesus, eles estão fazendo campanha de prosperidade nas igrejas, eles estão falando que o maior assunto da Bíblia é finanças, eles estão buscando coisas na terra e não no céu, eles não estão preparados para sair dessa terra, eles não estão nem buscando se preparar, eles não estão tendo um coração quebrantado, lavado, eles não estão andando com o Senhor, eles não estão tendo comunhão com o Senhor, eles não estão comendo da carne do Senhor, não estão bebendo do sangue espiritual do Senhor, eles estão apenas cumprindo rituais e leis diversas que são fracas e que não têm poder nenhum de salvá-los. Eles têm frequência regular a cultos, eles têm Bíblia, eles têm às vezes até cara de cristão, mas só que no seu coração eles têm o amor do mundo, eles não suportam buscar as coisas do céu. Eles querem misturar os céus e a terra. Então aqui nesse Ezequiel 34 está muito claro, e nesse Jeremias 11, como eu poderia pegar diversos outros textos. Eu vou ler só mais um, que está em Jeremias capítulo 5, que o Espírito Santo me trouxe esse Jeremias capítulo 5 aqui agora, mas olha o que o Senhor estava falando. Porque, versículo 26, Jeremias 5, versículo 26. Porque ímpios se acham entre meu povo, cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens, como uma gaiola cheia de pássaros, assim são suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Aí o Senhor fala, não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor, não vingaria a minha alma não se vingaria de uma nação como esta. O pior de tudo é que ele está falando da igreja aqui hoje. Quer dizer que, como uma gaiola cheia de pássaros, são suas casas cheias de engano, quer dizer que eles estão atraindo as pessoas para as igrejas através do engano.
Como o passarinheiro que põe o laço para pegar a árvore, a ave, ele pega a ave enganada. Quantas igrejas hoje em dia que não são isso? Casas cheias de engano. Ímpios no meio do povo. Ímpios que jogam o evangelho na lama. Ímpios que quando você fala eu sou cristão, elas têm uma imagem de dinheiro. Elas acham que você está interessado em dinheiro, nessas coisas daqui da terra. Quando na realidade o verdadeiro evangelho não tem nada a ver com isso. Então Deus, ele sente vergonha da igreja evangélica atual. Ele sente vergonha da igreja evangélica no Brasil, porque ele não tem nada a ver com essa igreja. Ele poderia olhar para a igreja do Brasil hoje em dia e falar: que tenho eu contigo, igreja do Brasil? Jesus poderia fazer isso. Poderia dizer: que eu tenho contigo, igreja brasileira? Eu não tenho nada contigo, eu não tenho nada a ver com essa igreja. E aí o Senhor vem e fala: não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes, que seriam os pastores, através das mãos dos profetas, eles dominam. E o meu povo assim o deseja. Mas o que fareis no fim disto? Quer dizer, o que vão fazer quando chegar o fim de todas essas coisas? Quer dizer, os profetas falam mentira, os pastores dominam através das falsas profecias e o povo ainda gosta, mas o Senhor fala: o fim está vindo, e aí o que vocês vão fazer? E aí começa o capítulo 6, que dá a fuga para o verdadeiro povo de Deus, para o verdadeiro remanescente. Capítulo 6 de Jeremias, versículo 1. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim. Fugir da onde? Do meio de Jerusalém. Quer dizer, fugir do meio do quê? Do meio dessa igreja rebelde, que fica pregando dinheiro, que fica pregando mentira, que não tem nada a ver com santificação. Fugir do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa, levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu a deixarei desolada. Então está dizendo aqui muito claramente que essa igreja hoje em dia, que não, se não quiser se arrepender, ela vai ficar desolada. Eu li tudo isso só para mim reler aqui o Ezequiel 34, versículo 1. E, graças a Deus, encerrar. Voltei para Ezequiel 34, versículo 1, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Tem gente que fala que você não pode falar nada contra um pastor. Mas na realidade aqui na Bíblia a gente vê aqui Deus dando uma ordem para o profeta Ezequiel. Quer dizer, Deus deu uma ordem para o profeta Ezequiel. Deus não deu ordem para outra pessoa. Mas Deus falou: Ezequiel, profetiza lá contra os pastores. Na realidade quer dizer, toca uma trombeta, fala alguma coisa lá para ver se esse povo acorda. Do mesmo jeito Jeremias, ele veio e falou aqui, contra os pastores. Ele falou: os pastores se embruteceram. A gente vai ver isso em toda a Bíblia. Deus chamando os pastores, aqueles que seriam sacerdotes, a um concerto diante do Senhor, para que eles pudessem desempenhar no corpo de Cristo, para que eles pudessem desempenhar na igreja a função para a qual eles foram chamados. Então, eles precisariam ser restaurados. Na realidade, os profetas verdadeiros são os maiores amigos dos pastores. Por quê? Porque eles trazem uma palavra de Deus que, se eles colocarem em prática, eles vão conseguir fazer o que Deus quer que eles façam. Então, aí é onde entram os que amam a verdade, e os que amam a luz, que se achegam à luz, para que se veja que as suas obras são feitas em Deus. E aqueles de quem está escrito: esta é a condenação. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar, mas esta é a condenação. Que a luz veio ao mundo, mas os homens, eles amaram mais as trevas do que a luz. Então, quem tem ouvidos, que ouça, e quem quiser, que se achegue à luz. E quem quiser, que beba de graça da água da vida. Sem preço, sem dinheiro. Em nome de Jesus. Amém.